Capítulo 6. Quem realmente controla a sua vida? Muitas vezes, carregamos fardos que dificultam nosso caminho por razões que, se bem analisarmos, não fazem sentido. Certa vez, Nasruddin, em sua peregrinação, encontrou um largo rio que o impedia de continuar o caminho. Devido à agitação das águas, seria muito perigoso atravessá-lo nadando. Então, ele juntou tudo o que podia e passou um dia e uma noite construindo uma bela e segura canoa. Na manhã seguinte, a colocou na água e pôde chegar ao outro lado da margem sem maiores dificuldades. Assim que ele estava em terra firme, amarrou a canoa em suas costas e, com muito esforço e sofrimento, continuou seu caminho em direção à floresta, praticamente se arrastando para suportar todo aquele peso. Num momento, um passante o avistou e, curioso, perguntou: Senhor, por que está carregando essa canoa em meio a uma floresta? Nasruddin respondeu de prontidão: Não posso deixar lá para trás. Ela me ajudou a atravessar o rio. Espero que também me ajude a atravessar a floresta. Você já reparou que, muitas vezes, temos atitudes que não fazem sentido? Ou que sentimos emoções que sabemos que não deveriam estar em nós? Já percebeu como é difícil criar um novo hábito e acabar com uma mania péssima? Ou que agimos de forma exatamente oposta àquela que gostaríamos? Pois saiba que o nome do responsável por tudo isso é subconsciente, e ele está relacionado ao cérebro límbico. Estamos falando de uma parte da mente que simplesmente registra tudo à sua maneira. Todas as experiências e sensações, desde quando nascemos ou até mesmo antes, durante a gestação na barriga da nossa mãe, é o subconsciente que decide como devemos crescer, sentir e agir. É nele que estão guardadas nossas crenças e emoções, elementos que definem a maneira de ver o mundo. Você pode até não se lembrar de alguns fatos ou situações, mas saiba, seu subconsciente se lembra de tudo. E tem o poder de minar mesmo seus mais humildes projetos ou fazer você ser muito maior do que alguma vez sonhou. Mas não pense que ele seja instável ou malvado. Pelo contrário, ele só quer seu bem. O subconsciente é inteligente, espontâneo e juvenil, mas nem sempre lógico. Ou, explicando melhor, ele tem sua própria lógica. Assim, seja bem-vindo à casa do ego real. É para lá que vamos quando experimentamos a hipnose. Somente assim conseguimos encarar verdadeiramente as questões que nos afligem, a programação mental que pode estar atrapalhando nossos planos. Imagino que você esteja curioso para entender como funciona a programação mental. Ela está conectada a uma série de fatores que vão desde como nosso cérebro registra certas emoções até a conexão com suas funções mais básicas de autoproteção. Vou explicar esse tópico a seguir. São tantas emoções. Quem nunca falou algo em um momento emotivo e se arrependeu logo depois? Ou já se magoou com alguém e depois ouviu: Desculpa, eu estava nervoso. Você desculpou essa pessoa? Se não, talvez deveria, pois quando as emoções chegam, é difícil de controlar. Emoção é trabalho do subconsciente. Quando recebemos um estímulo que ativa nossas emoções, a mente consciente se fecha e sai de cena. Então, nesse momento, não temos mais a parte analítica para escolher a melhor resposta ou maneira de falar. Mas as emoções não são as vilãs. Elas são fundamentais para qualquer animal, principalmente para aqueles que vivem em sociedade, como nós, seres humanos. Elas nos ajudam a expressar o que sentimos, a construir laços, a defender quem amamos, a vencer obstáculos e até a evitar os perigos. Por exemplo, se você perder uma oportunidade por não estar capacitado, isso pode causar uma raiva momentânea que vai motivá-lo a se superar e conquistar o que quer. Esse é o medo, ele manda bem no quesito segurança. Aposto que você também já ouviu. Seja racional, não se deixe levar pelas emoções. Porém, são as emoções que ajudam nossa mente analítica e racional a tomar decisões. Afinal, só sabemos que uma decisão é ruim ou boa porque comparamos as suas consequências com uma experiência passada na qual sentimos uma emoção positiva ou negativa. Sem emoções, nossa vida seria um desastre. Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas do mundo, tenta explicar isso em seu livro O Erro de Descartes, Companhia das Letras, 2012. Em sua obra, Damasio explora, dentre outras, a história de Phineas Gage, uma pessoa normal que, após sofrer um acidente, fica incapacitado de sentir as emoções. Em resumo, ele se tornou uma pessoa arrogante e impaciente,
e morreu sozinho, sem dinheiro e amigos. Nossas emoções são responsáveis por nos ajudar a navegar socialmente. E talvez seja por isso que tanto ouvimos falar sobre inteligência emocional na atualidade. Mas, como disse anteriormente, para uma emoção aflorar, ela depende de um estímulo, uma experiência. E a emoção que surgirá quando isso acontecer depende do que está arquivado em seu subconsciente, como veremos a seguir. Memória a longo prazo. A próxima característica do subconsciente que vou explicar é a capacidade de registrar tudo, a todo momento, independente do que seja. Suas experiências, ou seja, tudo que você vê, ouve e sente, vai sendo armazenado no que chamamos de memória a longo prazo. Porém, não somos um computador que armazena os dados como foram colocados lá. Somos seres humanos. Cada experiência que passamos carrega alguma emoção por trás e isso automaticamente gera uma interpretação do fato. O que fica registrado é a forma como foi entendido. Por exemplo, uma criança que acabou de se assustar com um inseto pede colo para sua mãe. Contudo, naquele momento, a mãe estava lavando a louça e fala em tom normal. Agora não. Por conta da emoção do momento, o que talvez fique registrado na mente dessa criança é: minha mãe estava brava e me rejeitou. E se ela pensar, realmente poderia ver em suas lembranças a imagem da mãe com raiva, talvez até falando algo que nunca aconteceu. A memória a longo prazo guarda apenas o que considera importante de cada momento. E o que ela considera importante é aquilo que se repete ou que está recheado com emoções. Essa criança, por exemplo, provavelmente não se lembraria se sua mãe estava lavando um prato ou um copo naquele momento. Talvez nem esteja registrado que sua mãe estava lavando a louça, pois aquilo a mente não consideraria importante carregar ao longo da vida. E é um ciclo. Cada novo registro vai influenciando o que é importante ser arquivado ou não. Imagine essa mesma criança, agora adolescente, indo contar para sua namorada uma piada nova, que gostou muito. E a namorada fala: agora não. Estou terminando uma tarefa, amor. Por mais educada que a moça possa ter sido, a mente subconsciente do garoto poderia ter acessado aquela memória da infância e adicionado essa memória na mesma caixinha. Pois, para o subconsciente dele, rejeição é algo importante de se lembrar. Cheiro de pão quente. É isso que desperta as emoções. Nos faz lembrar do que ficou para trás. Nos arrebata e emociona. Parece muito real passar pela porta de uma padaria, sentir o cheiro de pão quentinho e lembrar dos cafés da manhã caprichados na casa da avó, ouvir uma canção romântica e se recordar dos bailes da adolescência e assim por diante. Tudo isso fala diretamente ao subconsciente. É como se fosse possível viver outra vez determinada experiência. Esta é a memória a longo prazo de que estamos falando. Hábitos. No subconsciente também moram nossos hábitos. Nosso cérebro é uma máquina que está sempre fazendo o possível para economizarmos energia. E uma de suas táticas é criar hábitos. Imagina como seria se todas as vezes que fôssemos ao banheiro escovar os dentes, tivéssemos que pensar: tenho que abrir a pasta de dente assim, pegar a escova assim, colocar um pouco de pasta assim, abrir a torneira, seria bem trabalhoso, não é verdade? Então nossa mente entende que precisamos de tudo o que fazemos repetitivamente por algum tempo e grava o padrão. Aprender a dirigir é muito chato para a maioria das pessoas, mas uma vez assimilados os comandos e referências, tudo flui. A gente faz sem se dar conta. A mesma experiência se tem na hora de amarrar o cadarço. Só é preciso iniciar, e a ação posterior é praticamente automática. Mas pare um pouco e tente se lembrar da cena de uma criança, aprendendo a fazer essa amarração. No início não é simples assim. A gente faz sem drama porque o subconsciente adquire a prática e facilita a execução para nós. Costumamos dizer que existem 3 tipos de hábitos: os bons, os maus e aqueles simplesmente úteis, que são maioria. Um estudo de 2006 da Universidade Duke estima que mais de 40% das ações que executamos diariamente são resultados de hábitos, e não de decisões conscientes. 19 ao acordar de manhã, por exemplo, ninguém perde tempo pensando em qual perna apoiará primeiro no chão. A gente se levanta e pronto. Nesse cenário, o desafio é criar bons hábitos e eliminar os maus. Saiba que isso é perfeitamente possível, e voltaremos a esse tema mais à frente. Mais uma vez citando Jerry, tenhamos em conta que todo hábito que você pode criar, você também pode eliminar.
Autoproteção. Vamos destacar agora aquela que provavelmente seja a parte mais importante da mente subconsciente, a autoproteção. Trata-se de um mecanismo que existe para nos defender de situações negativas, sejam reais, sejam imaginárias. As pessoas que sofrem com fobias sociais, por exemplo, são normalmente alvo de repreensões. Ouvem o tempo todo que precisam se acalmar. É preciso ter em conta, no entanto, que o subconsciente delas provoca esse impulso de sair correndo, porque entende que elas estão de frente para algo realmente prejudicial. Não sabemos o que foi registrado na memória a longo prazo delas, mas para elas o perigo é real. Nesse caso, para não correr riscos desnecessários, as sinapses locais de contato entre neurônios onde ocorre a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para outra disparam rapidamente no cérebro e provocam uma reação exagerada. Para interromper essas conexões novamente, é necessário um grande esforço, um empenho que deve ser muito maior do que o gatilho que o disparou. O que alarma é o número de pessoas que sofrem desse mal. Se considerarmos apenas as chamadas fobias sociais, de acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, em média 10% da população do planeta sofrem com algum problema do tipo. Nesses casos, falar em público e encontrar estranhos são os temores mais frequentes. Porém, há maneiras ainda mais diferentes que o subconsciente usa para nos proteger. Por exemplo, imagine uma menina que aos 5 anos foi abusada pelo primo. Depois, aos seus 15 anos, essa mesma menina presenciou uma cena de seus pais brigando. Seu pai, exaltado, deu um tapa na mãe. Foi a única vez que isso aconteceu, mas a cena ficou registrada na mente daquela jovem. Mais tarde, com 19 anos e completamente apaixonada pelo namorado, ela pegou-o no flagra com outra garota. Nesse caso, veja o que ficou registrado em seus arquivos de memórias subconscientes. Um homem de confiança da minha família me fez mal. Meu pai fez mal à minha mãe. O garoto que eu amava me fez mal. A função da autoproteção conectou tudo e concluiu: homens são perigosos quando estão atraídos por uma mulher. E o que a mente subconsciente poderia fazer para proteger Voklaila? Como essa conclusão não faz sentido nenhum para o consciente, a mente subconsciente precisaria dar um jeito de proteger a garota sem depender do consciente. Com isso, transformou o corpo da jovem, tirando dela os atributos que lhe faziam se sentir atraente. Veio então o descontrole alimentar, o aumento de peso, problemas de saúde, a vontade de se isolar. Uma solução muito efetiva para fazê-la se afastar dos relacionamentos. Triste, mas efetiva. A autoproteção é como o pensamento de Nasruddin, que queria carregar a canoa para sempre, já que, um dia, no passado, ela teve sua utilidade. Ele não queria correr o risco de precisar dela de novo e se ver sem aquela importante ferramenta que construiu com tanto esforço. O mesmo aconteceu na mente da jovem. Se ela não fosse atraente no passado, não teria sofrido por causa dos homens. Então, o melhor é se esconder física e emocionalmente. Assim pensa nossa mente protetora. E este não é um exemplo forçado ou incomum. Infelizmente, o padrão de fatos em mulheres obesas é muito mais comum do que se imagina. Nós, hipnoterapeutas, vemos isso com muita frequência. A boa notícia é que isso pode ser resolvido de forma relativamente fácil com o processo que aplicamos. É assim que a gente funciona. Isso também não quer dizer que a função de autoproteção sempre nos traz uma consequência negativa. Pelo contrário, na maior parte das vezes, ela simplesmente nos faz ser como somos. Um amigo passou dificuldades financeiras ainda criança, após seu pai ficar doente e não conseguir trabalhar por alguns meses. O resultado? Hoje, ele é extremamente controlado financeiramente e, mesmo tendo um trabalho comum, acumulou uma poupança que o permitiria ficar 1 ano sem trabalhar, mantendo o mesmo estilo de vida. Muitas vezes, pensamos agir segundo determinada lógica quando, na verdade, as razões que nos motivam são outras. Sabe aquele convite de um amigo para arriscar em montar um negócio juntos? Você pode até pensar que aceitou pela vontade de enfrentar um novo desafio profissional. Mas, no fundo, pode ser uma necessidade sua de ser reconhecido por ter sofrido bullying na escola. Aquele advogado de quem você gostou de cara pode não ser necessariamente o homem mais gentil do mundo, mas você sentiu muita confiança nele porque seu sorriso lembra o de seu pai. Esta sim, uma figura especial que lhe traz segurança. É apenas nossa mente nos guiando pelos caminhos que ela acredita serem os melhores. É assim que a gente funciona.
Mudar essas programações geraria um enorme trabalho. E você lembra que a mente quer fazer de tudo para economizar energia? Por isso, é tão difícil mudar utilizando apenas nossa vontade. Seria como utilizar os 5 soldados para lutar contra os 95, para não sobrecarregar o sistema. O subconsciente, com todas suas funções, existe para nos ajudar a viver e a evoluir de forma segura, de acordo com o que ele aprendeu. Ele processa o bombardeio de informações que recebemos todos os dias. Sem ele, o sistema poderia entrar em pane. Nossa mente consciente não daria conta sozinha. Nosso cérebro recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas o consciente só consegue processar de 16 a 50 bits. A percepção sensorial, a memória, as decisões a serem tomadas, os atos cotidianos, as ameaças do dia a dia, uma longa lista de atividades nessa linha. Quem comanda a operação e nos permite realizar tudo isso é a mente subconsciente. Esse trabalho árduo acontece fora de sua consciência. Esta já recebe os dados prontos e as informações processadas. É a mente subconsciente que trabalha pesado enquanto você nem se dá conta do que está acontecendo. Um mecanismo muito elaborado, você não acha? Jung, uma das referências da psicologia, traduziu bem esse entendimento ao afirmar que os aspectos subliminares de tudo o que acontece conosco podem parecer pouco importantes na vida cotidiana, mas, ao mesmo tempo, são as raízes quase invisíveis de nossos pensamentos conscientes. Ou, para ser mais poético, o coração tem razões que a própria razão desconhece, do matemático, físico e filósofo Blaise Pascal. Sem dúvida, uma forma bonita de descrever o papel da mente subconsciente. Somos muito mais do que razão. Agora, para você entender como a mente pode, de forma sutil, impedi-lo de realizar seus sonhos, deixe-me lhe contar a história do Rafael, hoje um grande amigo, o aluno que virou professor. Rafael Kreis tem 34 anos, é casado e pai de 3 filhos. Apaixonado por hipnose, ele se dedicava à atividade apenas nas horas vagas. Afinal, tinha o tempo limitado em razão de seu trabalho como funcionário público da Prefeitura de Joinville, em Santa Catarina, onde mora com a família. Sentia-se estagnado e insatisfeito. Considerava o trabalho entediante, sempre a mesma rotina. Não se sentia contribuindo com a sociedade, mas pensava que era preciso aceitar a realidade e ponto final. Ele pensava, nem todos dão sorte na vida, não é verdade? Para ele, parecia impossível viver de hipnoterapia, que era o que ele realmente queria fazer. Tanto que não tinha coragem de divulgar suas atividades na área, não se sentia confortável e não investia no consultório que mantinha para fazer alguns poucos atendimentos. O ponto de virada foi em um evento que eu estava realizando para ensinar hipnoterapia. Em dado momento, Rafael se candidatou a passar por um processo de hipnoterapia comigo. Durante a sessão, identificamos que ele tinha fortes sentimentos de incapacidade e fomos buscar a origem disso. Ainda bebê, na maternidade, acordou numa noite e se viu sozinho no berçário. Ficou assustado e quis sair dali. Então começou a chorar. Não apareceu ninguém imediatamente, e ele se sentiu incapaz. Sua mente gravou que ele estava à mercê da vida, que não havia conseguido agir, pedir ajuda. Agora tudo fazia sentido. Ainda bebê, seu subconsciente aprendeu que ele era incapaz. Afinal, para que se esforçar se não se pode mudar nada? Quer saber o final dessa história? Após resolver esse entendimento equivocado de que era incapaz, Rafael naturalmente mudou por completo sua atitude diante da vida e passou a assumir 100% da responsabilidade sobre seus resultados. Tanto que, poucos meses depois, deixou seu cargo público para viver daquilo que gosta. Hipnoterapia. Não demorou a se tornar um dos hipnoterapeutas mais renomados do Brasil, com a agenda de atendimentos lotada. Ele teve tanto sucesso que passou a ajudar colegas hipnoterapeutas que estavam com dificuldade. Assim, eu também aproveitei a oportunidade e o convidei para se especializar mais ainda e fazer parte do meu time. Hoje, ele é instrutor da Omni Brasil e treina centenas de novos hipnoterapeutas para transformar a vida de ainda mais pessoas. E você? Qual parte de sua vida o incomoda? Qual canoa está carregando? Já identificou algum padrão do subconsciente? Do que ele pode estar tentando proteger? Vamos nos aprofundar ainda mais nesta viagem à mente.